Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos falar sobre separação heterogênea e vamos entrar um pouco na questão de princípios de separação e equipamentos que são empregados para essa separação. Então, como objetivos e que vai ser a mesma estrutura dessa aula, nós vamos falar sobre os princípios de separação heterogênea, apresentar uma visão geral de equipamentos de separação, e apresentar aqui alguns critérios de seleção preliminar desses sistemas de separação heterogênea. Bom, iniciando ali pelos princípios de separação heterogênea. Bom, como princípios de separação heterogênea, nós podemos destacar a ação de campo, seja esse campo gravitacional, centrífugo, elétrico ou magnético. Isso induz a partículas com diferentes trajetórias ou trajetórias distintas nas partículas, que permite a sua separação. Exclusão por tamanho, exemplo clássico filtro, né? A separação por afinidade química, como por exemplo na flotação ou membranas funcionalizadas, e choques e inércia, envolvendo ali a coalescência e a retenção de partículas a partir de choques. Bom, fases heterogêneas, elas podem ser, né, basta ter duas fases, elas não serem miscíveis. Pode ser um sistema sólido-sólido, por exemplo, ou pode ser, de uma forma mais geral, partículas imersas em um fluido. Então, pode ser partículas distintas imersas em um fluido, isso aqui engloba de forma geral, né? Você pode estar falando, quem são as partículas? As partículas podem ser gotas de líquido no ar, então a partícula pode ser a gota de um líquido, por exemplo, no sistema líquido-gás, né? Gotas de líquido em outro líquido, se você estiver falando do líquido immiscível, partículas sólidas em um gás, partículas sólidas em um líquido ou combinações das anteriores. Então, desde que você tenha fases distintas, uma fase dispersa e uma fase contínua, você passa a ter ali um sistema heterogêneo classificado aqui como dessa forma, como a gente mostrou aqui. Bom, iniciando ali pela ação de campo sobre esse tipo de sistema, né? Então, a ação de campo, basicamente, ela atua ali, tem algum tipo de campo gravitacional, centrífugo, elétrico ou magnético que atua sobre as partículas, aqui ilustrado como se fosse, por exemplo, o campo gravitacional, e induz a trajetórias distintas das partículas, e aí com isso você consegue, por exemplo, fazer a separação das diferentes partículas entre si e das partículas em relação ao fluido também, né? Ok? Então, nós podemos tanto separar partículas dentre elas, classificar partículas, como separar partículas do fluido. Ok. Exemplos aqui de equipamentos segundo a ação de campo. Por exemplo, se nós estivermos falando do campo gravitacional, podemos citar câmaras de poeiras, decantadores, vasos de separação gás líquido. Depois a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre esses separadores, né? Se você estiver falando do campo centrífugo, ciclones e centrífugas são ação de campo, funcionam sob ação de campo centrífugo. Se você estiver falando do campo elétrico, por exemplo, o precipitador eletrostático funciona segundo ação desse campo. E campo magnético, separador magnético de sólidos, por exemplo, funciona segundo a ação de campo magnético. Outro princípio de separação é a exclusão por tamanho. Nesse caso, por exemplo, você tem dois fluidos, A e B, e uma barreira ali que vai permitir, duas partículas A e B carreadas por um fluido, podem ser carreadas ou não. E aí você tem uma barreira que vai permitir apenas a passagem de uma partícula. Aqui ilustrado, essa partícula passando com um fluido, né? Mas não precisaria necessariamente ter o fluido. Exemplo, filtros, alguns tipos de membranas, etc. Por outro princípio de separação é a afinidade eletrostática. Então, aqui representando, né, basicamente, por exemplo, você tem uma partícula A e uma partícula B e uma membrana aqui, por exemplo. E aí a membrana tem afinidade com a partícula A. E aí deixa passar a partícula B, mas retém a partícula A, tá? Outro tipo de exemplo, aqui já ilustrando, como se fosse, por exemplo, o processo de flotação, onde você tem, por exemplo, uma partícula A hidrofóbica, e se o líquido for água, e aí você tem ali bolhas que tendem ali a arrastar a partícula A por causa da afinidade eletrostática desta partícula A com as bolhas, né? Então, exemplos, membranas funcionalizadas e flotação. Bom, o outro princípio, por fim, o último princípio do qual a gente vai falar,
é o choque, inércia e coalescência. Então está todo mundo aqui nesse grupo, mas vamos entender o que é isso. Então é um choque quando você força as partículas a choque, e isso pode ou não levar à coalescência, que é o crescimento dessas partículas. Tá? Então, por exemplo, você tem fluidos e partículas ou gotas pequenas, e você força eles a passarem por uma barreira onde essas gotas aqui vão tendo contato uma com a outra e vão formando gotas maiores, que aí podem ser coletadas por outros separadores. Tá? Então você acaba formando ali gotas maiores. Isso aqui é um princípio de choque e coalescência. Tá? É, bom, você pode ter também a questão de inércia, choque levado ali pela inércia da partícula. Então, por exemplo, você aqui vista superior de um separador inercial. Você tem ali barreiras, tá? E aí o gás é esse em azul aqui, né? Esse aqui é o gás que vamos supor, ele colocando um exemplo como se fosse um gás sólido. É, o gás ele consegue fazer esses desvios todos aqui e sair aqui no final limpo, né? Enquanto que as partículas, tendo maior inércia, elas não necessariamente conseguem fazer esses desvios todos, a menos que elas sejam muito pequenas e pudessem ser arrastadas com gás. Mas elas tenderiam a sair pela tangente aqui e se chocar com essas barreiras. A brincadeira, o que a gente fala brincadeira é quando ele se choca com a parede, ele parou de brincar, né? Assim, ele se choca com a parede, ele perde a velocidade que ele estava sendo arrastado com gás e vai tender a ser coletado, né? Então ele vai cair ali na sequência, tá bom? Então, aqui é a vista superior, como se fosse uma vista superior de um separador inercial. Bom, exemplos desses equipamentos, lavadores, por exemplo, lavador Venturi, são separadores úmidos, né? Eliminador de névoa, para separação gás líquido, coalescedores, que são utilizados em vasos para aumentar o diâmetro das gotas de separação líquido-líquido, por exemplo, e separadores de impacto para eliminação de poeira. Ok, então nós descrevemos os princípios, vamos colocar agora eles em alguma forma. Primeiramente pictórica e daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais realístico, né? Bom, então aqui a gente tem uma série de alguns desses equipamentos, apenas para dar uma ideia, né? Nós temos ali a câmara de poeira, um sedimentador contínuo, uma centrífuga decantadora, um ciclone, um precipitador eletrostático e um separador magnético. Tá? Então, câmara de poeira, basicamente você entra ali com gás e sólido, as partículas ali caem e o gás atravessa, beleza? Por ação gravitacional. Sedimentador contínuo, ali também é uma ação gravitacional, você tem uma alimentação pelo topo, né, de líquido mais sólido, perdão. Esse é um sistema sólido líquido. As partículas vão sendo retiradas aqui com um espessado pelo fundo, beleza? Também contendo um pouco de líquido, mas o líquido predominantemente sai aqui por cima. Então, de novo, a separação aqui também é gravitacional, beleza? Mas a configuração do sistema, observe que é muito diferente, por exemplo, do que seria a câmara de poeira, né? Embora aqui seja para gás sólido, aqui a gente estaria falando do sistema líquido sólido, né? Centrífuga decantadora, basicamente você entra aqui com um líquido mais, por exemplo, uma partícula, vou representar sólido, mas poderia ser líquido. E aí você tem a partícula mais densa de líquido desenvolvendo uma trajetória cada vez mais excêntrica, porque está todo mundo ali sob a ação de um giro. E aí até que essa partícula mais densa se choca com a parede, e aí a ideia é que se ela se choca com a parede, ela pode ser coletada enquanto que o líquido leve atravessa a centrífuga decantadora. Essa daqui é uma centrífuga decantadora, porque é como se fosse se a partícula mais pesada estivesse decantando, mas não é sob a ação do campo gravitacional, é sob a ação do campo centrífugo. Okay? Chama-se centrífuga decantadora porque nós vamos diferenciar ela da centrífuga filtrante. Depois vai ter a centrífuga filtrante. Bom, ciclone é ação de campo centrífugo também, mais ou menos o mesmo princípio. Você entra aqui, eu estou representando o ciclone, o hidrociclone é a mesma ideia. Você entra aqui, por exemplo, com um gás sólido, e a partícula, que é o sólido, vai desenvolvendo uma trajetória cada vez mais excêntrica em relação ao centro ali da trajetória, e em algum momento ela se choca com a parede. Quando ela se choca com a parede, ela tende a deixar de ser arrastada com fluido e ser coletada aqui no fundo. Enquanto que o fluido ele vai desenvolvendo a trajetória e sai aqui por cima. Tá? E aí com isso você separa. Precipitador eletrostático. Precipitador eletrostático você tem placas que são eletricamente carregadas.
E aí você entra aqui com gás e sólido, e a partícula tem coronas ali que fornecem descargas elétricas e carregam as partículas eletricamente. As partículas tendem a ser atraídas pelas placas e ficam grudadas nas placas. Depois elas sofrem vibração, né, na regeneração e caem ali no fundo. E com isso o gás atravessou. Por fim, separadores magnéticos e não magnéticos, aqui desse slide, né? A gente tem um ímã, por exemplo, e aí uma esteira que fica andando aqui, né? E aí basicamente o que você tem ali é que o separador magnético a partícula que é magnética, ela vai ser atraída à esteira e vai cair depois aqui, a partícula não magnética cai para cá. Ok? Então são alguns exemplos. Falando um pouquinho mais, vasos de separação gás-líquido, você entra com gás e líquido, o líquido cai pela gravidade, o gás sobe, tá? Lavador de bandejas, você entra aqui com gás e sólido, e aí o gás e líquido, mas você lava essas partículas aqui, essas partículas acabam coalescendo nas gotas, é, é, ah, e aí você acaba capturando essas partículas aqui pelas gotas e essas gotas são coletadas aqui junto com essas partículas, né? É claro que depois você gera uma fase, se você estiver tratando um gás sólido, você vai gerar uma fase líquido sólido aqui e o gás vai ter clarificado, você vai ter que tratar essa corrente líquido sólido, tá bom? Mas esse é um equipamento eficiente de separação. E por fim, dentro desse mundo que a gente falou, a gente tinha falado da centrífuga decantadora. A gente vai falar agora da centrífuga filtrante, se vocês quiserem se lembrar, a máquina de lavar é uma centrífuga filtrante, por exemplo. Então, por exemplo, você entra com uma alimentação, né, e você tem a ação de campo centrífugo aqui, e aqui, diferente da centrífuga decantadora, isso aqui é fechado, né? E aí, o que você tem é um filtro aqui, uma tipo de peneira. E aí o que você faz é que a ação de campo centrífugo empurra todo mundo para fora, mas aí o sólido, nesse caso, a partícula, ela não consegue atravessar por causa da barreira, embora ela sofra, né, ação de campo centrífugo até mais que o fluido, porque ela se ela tiver maior densidade. É, mas acaba ali que isso força o líquido a atravessar aqui a barreira e retém o sólido, por exemplo. Tá? Ok, então, ali a gente comentou de forma geral, vamos comentar um pouquinho melhor. Aqui, um detalhado, observa que é um conjunto de sistemas de separação, mas isso ainda não é o espectro todo, né, embora já comece aí a apresentar um conjunto maior de equipamentos. Aqui é uma referência muito boa para isso, é o livro do Tauler e Sinot, né, então eu sugiro vocês darem uma olhada lá no capítulo que ele fala disso, depende da edição do livro, esse capítulo muda. Mas basicamente tem essa figura aqui onde ele tenta colocar ali para cada sistema, né, de separação quais são alguns dos principais equipamentos, né? Aqui eu acrescentei alguns que estão com asterisco ali que ele não tinha colocado, tá? Bom, então, mas essa figura é adaptada. Então, por exemplo, se estiver falando do sistema sólido-sólido, você vai ter esse conjunto aqui de possíveis é, é, mecanismos ou tecnologias de separação, né? Se estiver falando do líquido sólido, você vai ter esse cara aqui. Observa que ele diferencia, né, entre a maior quantidade e a menor quantidade. Então, se tiver partículas sólidas em um líquido, você tem essas tecnologias. Se você tiver partículas sólidas em um gás, você tem essas tecnologias. Por exemplo, dentre essas tecnologias, são exemplos, né? Se você tiver uma grande quantidade de sólido e um pouquinho de líquido, você, por exemplo, pode fazer a compressão desse sólido para expulsar o líquido ou secar. Se você tiver uma grande quantidade, se tiver um sistema líquido-líquido, você teria aqui essas tecnologias. Se você tiver um pouco de gás no líquido, você teria essas tecnologias e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, você tem um espectro aí maior de tecnologias de separação de fases. Aqui ele inclui fases que são homogêneas, né? Também o livro Tauler ensinou. Você tem ali, por exemplo, separações, por exemplo, que seriam homogêneas, mas aqui nós estamos incluindo quase todas as separações aqui são heterogêneas. Aqui. Vamos destacar alguns. Começar ali, por exemplo, pelo peneiramento, tá? Okay. Aqui um vídeo da Kemper Equipment, né, ali,
canal do YouTube, eu sugiro vocês sempre olharem lá a referência, né? Eu coloco aqui um vídeo curto apenas para ter a ideia, mas sugiro vocês sempre olharem lá a referência. Aqui a gente tem, por exemplo, a alimentação de sólidos, certo? Esses sólidos estão carreados ali por um líquido. E aí você tem o peneiramento. Observe que isso acontece por vibração e você tem aqui uma peneira, né? Isso aqui é uma peneira. E aí o que vai acontecer é que as partículas menores vão atravessar ali, beleza? Então, essa é a ilustração ali, por exemplo, de uma peneira industrial. Destacar aqui o próximo, um separador magnético para separação sólido-sólido. Bom, separadores magnéticos, ali apenas para mostrar um exemplo também, né? A gente tem ali o vídeo, né, da empresa que desenvolveu a BASF, e você tem ali eh, ah, as partículas, você tem aqui um alimentador, né? E aqui você tem uma esteira, esse alimentador vibracional, e você também tem uma esteira ali. E essa esteira tem um ímã aqui embaixo, que é um ímã magnético, né? É responsável pelo campo magnético. E você tem partículas ali, a impurita e a hematita, uma que não tem propriedades magnéticas e a hematita que tem propriedades magnéticas. E o que acontece é que a hematita tende a ficar grudado na esteira e é coletada ali embaixo, né? Então aqui você tem ali um ímã, né? E você consegue fazer a separação com isso dessas partículas, certo? Então ali você separa essas partículas, ok? Bom, hidrociclones, vamos falar aqui um pouquinho de hidrociclones ou ciclones. A tecnologia desses dois é a mesma, embora você tenha algumas diferenças ali de operação, mas o princípio de separação é o mesmo de hidrociclones e ciclones. Eles são utilizados para diversas separações aqui, né? Desde sólido-sólido, você poderia separar, claro, carreando por um líquido. O ciclone sempre vai funcionar com carregamento por um líquido. Líquido sólido, líquido gás, aí se você estiver falando da fase gás, se torna ciclone. Se você estiver falando da fase líquida ali, que está ah, ah, que é a fase contínua, você estaria falando do hidrociclone, tá? Então, princípio de separação, aqui um hidrociclone, basicamente, você alimenta ali uma corrente com particulados. Esses particulados, essa particulado tendo maior densidade que a corrente fluida, esses particulados vão tender a se desenvolver uma trajetória cada vez mais excêntrica ali, se chocar com a parede, né? E ser coletados ali no fundo, enquanto que o fluido ele vai sair aqui pelo topo mais limpo, tá ok? Bom, centrífugas também, centrífugas podem ser utilizadas para diversos fins, né? Então, poderia ser tanto utilizadas ali para separação sólido-sólido, mas lembre, centrífugas vão precisar sempre de um líquido, né, no sistema, tá? Então, você pode estar utilizando a separação centrífuga para líquido sólido e você pode utilizar para líquido-líquido também, tá ok? Bom, aqui apenas para ilustrar, entendam, centrífugas é um outro mundo, né? Assim, você tem um grande conjunto de sistemas industriais de centrífugas. Eu não vou abordar todos, eu vou apenas ilustrar um equipamento de centrífugas, que é uma centrífuga de disco, né? Então, de novo, a gente está pegando ali um vídeo do canal do YouTube, certo? Sugiro vocês sempre olharem lá, né? Esses vídeos são bastante interessantes, né? Eu realmente abriria esse vídeo ali com vocês, mas aqui eu estou colocando eles para fins didáticos, mas sugiro vocês sempre olharem lá a fonte original, tá? Bom, então a gente tem aqui da Westphalia Separation, né? Technology ali, você tem ali uma centrífuga de discos. Então, basicamente, né? Não vou ficar riscando aqui, mas basicamente ele é o motor e aqui são os discos propriamente dito. Ele abre ali, ele vai mostrar essa centrífuga de discos. Então, todo mundo, esse disco está girando em alta velocidade, alta rotação, né? E você tem ali os discos, né? Eles estão girando em alta rotação. Ele vai mostrar aqui o que acontece, né? Você vai ter a alimentação ali da suspensão, né? A ser tratada. Você tem a alimentação da suspensão a ser tratada. E isso está sendo bombeado continuamente. Então, esse líquido com a suspensão está entrando e esse líquido com a suspensão tem um caminho para sair. Só que, na verdade, só vai sair o líquido, né? Porque o sólido vai ficar predominantemente retido. Como que ele é retido? Entendam que ele está sendo bombeado continuamente, certo? E ele tem que percorrer esse caminho que ele está sendo mostrado aí, ó.
né? Embora ele tá percorrendo esse caminho aí que é o caminho que ele tem para fazer, porque ele está sendo bombeado continuamente para dentro do sistema. E aí, ele desce e depois vai subindo, é o caminho que ele tem que percorrer. Só que nessa história, você tem esse giro desses discos que estão em alta velocidade. O que que acontece com isso? Você tem ação de campo centrífugo e a partícula mais densa é lançada para fora da trajetória nessa história. Então, nesse caminho de subida, o sólido está sendo jogado, né, está sendo jogado para fora da trajetória pela ação de campo centrífugo, tá ok? E isso vai fazer com que o sólido fique retido ali na parede desse sistema, beleza? E de tempos em tempos esses coletores abrem e as partículas são removidas, tudo bem? Então de tempos em tempos aí você tem esses coletores abrem, essas partículas são removidas. E aí com isso você consegue fazer separação sólidos, sendo coletado na parede e o líquido saindo depois clarificado pelo topo, tá bom? Então ali ilustrando essa concentração de sólidos na parede e o líquido saindo clarificado no topo, beleza? Tem que entender isso aí, que que esse sistema está sendo continuamente bombeado, tem uma bomba que está mandando o líquido, essa suspensão para dentro aí o tempo inteiro e por isso o líquido tem que percorrer esse caminho, tá ok? Então esse é um exemplo aí da centrífuga. Esse é um exemplo da centrífuga de discos, beleza? E é uma centrífuga decantadora, ok? Então, por ali sai o líquido clarificado. Ok? Bom, vamos dando continuidade, a gente vai falar aqui sobre espessadores e clarificadores, né? Na separação líquido-sólido. Então, você tem partículas de sólido no líquido, você gostaria, por exemplo, de obter esse líquido clarificado ou, às vezes, espessar o sólido, certo? A configuração é a mesma, é basicamente é, um tanque em que você tem uma alimentação ali da suspensão por cima e a gravidade faz o serviço, certo? E o sólido cai, o líquido sobe ali sendo coletado no líquido clarificado, né? Então, basicamente você controla aqui quando você está alimentando e quando você está tirando, por exemplo, no fundo, certo? Então, você tem o sólido sendo espessado aqui no fundo, né? Aqui raspadores que ficam continuamente rodando, e você tem o líquido clarificado saindo aqui. Isso, basicamente, quem está fazendo o serviço ali é a gravidade, tá ok? Bom, dando continuidade, vamos ver mais um, é o precipitador eletrostático. O precipitador eletrostático é utilizado para purificação de gás. Bom, aqui um precipitador eletrostático, né? Um exemplo, você tem o gás sendo alimentado aqui e você tem coronas que oferecem descargas elétricas. E essas descargas elétricas carregam a partícula, não carregam o gás, certo? Digamos assim, as partículas é que ficam eletricamente carregadas. E aí, quando essas partículas são carregadas, as placas são carregadas com a carga oposta, né? Então você tem uma diferença de potencial ali. E aí acaba que essas partículas são atraídas eletricamente às placas e ficam grudadas nas placas, certo? Então a ação é a ação do campo elétrico, né? Então você tem ali a alimentação com a poeira, as placas eletricamente carregadas, certo? As placas eletricamente carregadas e a poeira sendo adicionada. Então basicamente você fica ali grudado, né? Você fica grudado as partículas nas placas. Depois a remoção dessas partículas é feita desligando essa carga elétrica da placa e agitando-se essa placa e a partícula vai caindo. Tá ok? Então esses são precipitadores eletrostáticos. Tá ok? Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre lavadores úmidos, né? Aqui um vídeo, muito bons esses vídeos da Aniket Kulkarni, né, de Aniket Kulkarni. Você tem ali um separador úmido, tá? Então a ilustração do separador úmido é bem simples, mas é bem didático. Você entra com o seu gás, por exemplo, carregado com partículas e você tem um lavador, certo? Você tem um lavador que fica ali lançando gotas de água e que vão terminar por lavar essa poeira, vão coletar essa poeira junto com a água ali, né? E aí você tem esse contato que é promovido aí da fase líquida com a poeira e isso aí acaba coletando a poeira, tá?
O gás sai limpo, beleza? O mais limpo, né? E o líquido é coletado ali no fundo, certo? Então ele vai mostrar ali o líquido com a poeira sendo coletado no fundo. E ali ele mostrou um pequeno vaso que já promove uma separação gravitacional deste líquido dessa poeira. Isso depende, não é padrão para todos, né? Porque depende aí desse, não é um padrão para todos. Mas aqui um exemplo de ilustração e aqui o líquido ficando em recirculação, tá ok? Então, esse é um exemplo de um lavador úmido. Bom, por fim, vamos falar aqui de decantadores e coalescedores, vasos de separação, porque o exemplo que a gente vai ilustrar são vasos ali que tendem a ter uma configuração típica ali e vai ter a presença de coalescedores ali também, tá? Então, vão servir tanto a líquido-líquido quanto a gás líquido. Vamos mostrar um caso trifásico. Ok, aqui um separador trifásico, né? De novo ali a referência Virtual Element Studios, né? Um canal do YouTube, isso também sugiro sempre vocês olharem a referência original, tá? Então a gente tem ali basicamente o vídeo, né? E vamos mostrar aqui o funcionamento desse sistema. É um separador trifásico, beleza? É um vaso de separação trifásico. Você vai alimentar ali com a sua entrada, então tem uma entrada, uma alimentação ali, né, ele vai mostrar, alimenta o líquido, né, com gás, o sistema de dois líquidos e um gás, tá? O gás vai passando, certo? O gás vai passando adiante aqui, e aí você cria barreiras ali, né, para facilitar essas barreiras ali são coalescedores, né, e impedem também a turbulência, né? Então, eles acabam por coalescendo gotas de diferentes fases e você começa a formar duas fases aqui, ó, já, né, líquidas além do gás que já está passando. E aí você tem coalescedores que vão aumentando essa divisão entre as fases, e aí você coleta, né, você coleta ali um líquido pesado e aqui um líquido leve, e aqui o gás, tá ok? Bom, falamos um pouquinho desse mundo de equipamentos, era apenas para dar uma ideia de sistemas de separação. Agora vamos comentar um pouquinho sobre a seleção preliminar de sistemas de separação heterogênea. E aí vem a pergunta, né? Como é que se escolhe o sistema de separação heterogênea? Bom, de forma geral, é uma decisão muito difícil. Por quê? Porque muitos sistemas fazem o mesmo serviço, né? Frase: quem tem um relógio sabe que horas são, quem tem dois tem dúvida, né? Bom, então a decisão depende de analisar em cada caso quais tecnologias são comercializáveis e que atendem aquele serviço. Então, isso é uma busca com fabricantes. Essa é a regra geral, tá? Agora, a gente vai apresentar algumas linhas gerais que guiam decisões, beleza? Então, mas entendam que isso aqui não é uma regra necessariamente. São linhas gerais que guiam decisões de equipamentos. São referências, inclusive, bastante antigas, mas que ainda são bastante mencionadas nos livros didáticos, né? Bom, então ali, só colocando, iniciando ali, a gente tinha falado, por exemplo, de uma separação sólido-sólido. Vamos ilustrar alguns exemplos, tá? Então, pegando aqui essas separações, não vamos mostrar todas, né? Mas, bom, aqui é apenas uma guia, né? Por exemplo, partículas ali acima de 2 milímetros você consegue fazer por catação, né? Peneiras guiando ali em função do diâmetro da partícula em milímetros ali, né? Ali escala log ali embaixo. Peneiras a partir de 0,02 milímetros ali, né? É, você tem ali centrífugas atendendo a diâmetros muito baixos, certo? Centrífugas conseguem coletar diâmetros muito baixos porque tem uma força, a velocidade de rotação bastante elevada, conseguem fazer a coleta de diâmetros baixos, né? Você tem uma série de ciclones e vasos podendo ser utilizados ali para partículas também maiores, né? Porque você tem não são forças, o ciclone com força centrífuga, o vaso com força gravitacional, mas não tão potente quanto, por exemplo, uma centrífuga, que tem um motor de giro, né? É, você pode ter também mesas separadoras, que são mesas com peneiras, de certa forma. Permeabilidade magnética também pode ser empregada. Você tem equipamentos que operam com umidade, equipamentos que operam
sólidos secos, isso aqui muito focado na visão de mineração, né? Equipamentos que apresentam condutividade elétrica também podem ser empregados em determinada faixa de diâmetro. E a flotação, né, a flotação ali limitada a partículas bastante baixas, porque partículas têm que ser carreadas por um gás, certo? Então, partículas de baixo diâmetro são separadas por flotação ou centrífugas, beleza? Partículas maiores você consegue separar por peneiras, ciclones e mesas, né? Ok. Entrando ali no mundo, por exemplo, de sólido líquido, dentro de um grande conjunto de equipamentos, apenas mostrando a ideia geral, de uma forma geral é o seguinte: a ação gravitacional ela vai valer acima de 100 micra, tá? Então, partículas, elas, de uma forma geral, acima de 100 micra que começam a ser viáveis, serem separadas por ação gravitacional. Caso contrário, os equipamentos teriam que ser enormes. E aí, no caso sólido líquido, se você tiver partículas baixas, quem faz bem o serviço é filtro e centrífuga. Filtro e centrífuga fazem, teoricamente, o mesmo serviço. Tudo bem? E aí, a centrífuga, você pode impor uma velocidade de rotação alta e ter uma coleta de partículas bem finas. E o filtro você pode projetar ou usar meios filtrantes que são também bem finos e reter as partículas de diâmetros desejados. Tá? Hidrociclones aqui, não, eles têm um movimento centrífugo mais induzido ali pelo movimento do fluido que está entrando e trajetória que ele tem que desenvolver. Então, não é ele é melhor que a gravidade, mas ele tem uma faixa de separação ali de diâmetro de partículas. Tá? É, classificadores ali de partículas, né, com partículas de diferentes em fluidos de diferentes densidades, que poderiam classificar partículas, por exemplo, é um exemplo, também com uma determinada faixa de diâmetro e porcentagem de sólidos na alimentação, né? E aqui a secagem, caso você só tenha sólido, caso você só tenha sólido, você, ao invés de tentar fazer a separação, você seca esse sólido, porque a secagem só vai se tornar vantajosa se você tiver pouco líquido para secar, senão fica muito caro, tá ok? Então a secagem ali induzida predominantemente se você tiver um sólido úmido, aí você consegue secar ele. Se você tiver muito líquido, não se torna vantajoso fazer a secagem, tá ok? Bom, ali falando agora um pouquinho sobre gás sólido, né? E você tem uma série de equipamentos possíveis. Apenas destacando aqui, você tem também tabelas ou até gráficos que te ajudam a visualizar faixas de operações típicas de equipamentos. Então, eu não vou ficar destacando eles aqui, mas vocês podem fazer a consulta, depender da necessidade. Então, o diâmetro mínimo da partícula, a carga mínima, a eficiência aproximada, velocidade típica de gás, a capacidade mínima, então a perda de pressão, a produção de líquido, né, se você estiver falando ali de separadores úmidos, e o espaço requerido, mas esse espaço em termos linguísticos, né, grande, médio, baixo. Tá? Então, mas com base na sua necessidade, no sistema que você tem para tratar, você pode consultar esse tipo de análise, por exemplo, para saber quais equipamentos preliminarmente atendem à sua demanda, certo? E aí você, com isso, faz uma seleção preliminar de possíveis equipamentos que atendem à sua demanda, tá ok? Mas de uma forma geral é o seguinte: filtros e precipitadores eletrostáticos conseguem reter partículas de baixo diâmetro, beleza? Mas precipitadores eletrostáticos só se tornam vantajosos quando você aumenta muito a vazão, porque eles têm um custo capital muito grande, beleza? Partículas acima ali de 1 micra, você consegue, por exemplo, separar em ciclones, mas esse assunto aqui é bastante extenso, certo? E você fica com material ali para que você analise a depender da sua demanda, ok? Por fim, falar aqui um pouquinho do sistema líquido-líquido, tá ok? E aí, esse sistema líquido-líquido, né, basicamente a separação, sempre que possível, vai ser feita via gravitacional, mas se você tiver densidades próximas, você vai ter que usar, por exemplo, processos de filtração
ou se você tiver a possibilidade, a flotação, tá? Então, aqui tem um algoritmo, né, de decisão que está colocado aqui por Rousseau, um handbook de separação, onde, por exemplo, está te sugerindo caminhos ali para seleção de equipamentos. Mas observe, isso não é regra. Tá? São heurísticas que foram desenvolvidas, mas entendam que isso não é regra. Né? Então, por exemplo, fase dispersa maior que 30%? Sim. O diâmetro de partícula maior que 200 micra? Sim. Então, utilize um separador gravitacional. Se não for, você vai utilizar um separador gravitacional mais um equipamento adicional, certo? Esse equipamento adicional aqui vem, olha, o diâmetro de partícula, se você coletar o diâmetro de partícula acima de 25 micra, tá bom para você? Sim. Então você cai neste ramo, caso contrário, por exemplo, você utiliza coalescedores ou flotação, se for possível. Ok? Bom, então fica claro o seguinte, né, que se fosse aquela figura do iceberg, o que a gente consegue ver desse assunto, o que a gente sabe é uma ponta, né? Isso aqui que a gente ignora é o mundo, certo? Então, isso tem o objetivo apenas de dar uma visão geral sobre esses assuntos, né, sobre as tecnologias que você tem de separação e critérios de separação, tá? Isso, entendam que uma situação muito específica a depender do problema que você está tratando. Então, geralmente, a gente não consegue ver isso no tempo que é possível. Né? Então, isso aqui é o que a gente ignora, certo? Mas esse pouquinho que a gente consegue ver já nos dá uma ideia de como que é esse mundo industrial, tá? Aqui é a bibliografia recomendada, certo? Aqui de onde foram retirados os materiais, os vídeos, que eu recomendo vocês olharem o original. Tá? Ok. Muito obrigado, pessoal.